Oi, chuchus! Tudo bem com vocês? Mais uma aula de literatura, língua portuguesa comigo, Cacau Sotero, Cacau Deusileia, no programa Fique em Casa Aprendendo, aqui na TV Educação e também na plataforma Gonçalves Dias. Estamos falando de romantismo. Eu achei a letra também de uma outra canção muito interessante que fala de romantismo, tá? Nós vamos falar do romantismo. O nome da aula é o Romantismo à Moda Antiga. Dá para dar uma quebrada aí nos padrões. O início do romantismo, vou falar da segunda e da terceira geração romântica, tá bom? E aí, para começar, a música foi executada, muito executada, no tempo que ela foi composta e gravada, pelo rei Roberto Carlos, que diz assim, acompanha aí a letra. Eu sou aquele amante à moda antiga, do tipo que ainda manda flores, aquele que no peito ainda abriga recordações de seus grandes amores. Eu sou aquele amante apaixonado, que curte a fantasia dos romances, que fica olhando o céu de madrugada, sonhando abraçado à namorada. Nossa, que coisa mais romântica, que coisa mais interessante. Ainda tem mais, olha só. Apesar de todo o progresso, conceitos e padrões atuais, sou do tipo que, na verdade, sofre por amor e ainda chora de saudade. Porque eu sou aquele amante à moda antiga, do tipo que ainda manda flores, apesar do velho tênis e da calça desbotada, ainda chamo de querida a namorada. Uma letra interessante, me chama a atenção esse querida. Hoje em dia, as palavras, assim, os tons, né? Hoje em dia é o quê? Às vezes você vê até em letras de canções mais atuais uns termos mais chulos, de carinho, né? Interessante isso aqui, uma coisa bem mais requintada. Eu sou aquele amante à moda antiga, ele termina, do tipo que ainda manda flores. Apesar do velho tênis e da calça desbotada, ainda chamo de querida a namorada, ainda chamo de querida a minha namorada, a namorada, a minha namorada. Então, Roberto Carlos gravou essa canção e fez muito sucesso. Ele é um autêntico romântico, né? Quem conhece o rei Roberto Carlos, ele é consagrado, inclusive, pelas suas canções mais antigas. Um amante à moda antiga, no caso, é uma pessoa que se prende a padrões, como ele cita, mandar flores, chamar de querida, tá certo? Então, a gente faz aqui uma retomada, mais uma vez, para deixar claro uma diferença que há entre o romantismo nos dias atuais e o romantismo enquanto escola, movimento, estilo literário, tá certo? Olha essa frasezinha lindinha, esse coraçãozinho que eu trouxe para vocês. De você, eu quero apenas o que já tenho. Seu amor, sua companhia, seu carinho e apoio. E que você seja muito feliz hoje e sempre. Eu te amo. Olha que lindo. Bacana receber isso aí de quem você gosta, de quem você ama, não é verdade? Emociona. Bom, as gerações dos nossos pais, principalmente os homens, com qualidades como gentileza, cavalheirismo, olha só, gentileza, cavalheirismo, presentes em atos como segurar a porta para uma mulher passar, afastar a cadeira para que ela se sentasse, à mesa, tá? E não na mesa, tá? Ninguém senta sobre a mesa. Entregar um buquê de flores, fazer serenata. Você sabe o que é serenata? Dedicar poemas e por aí vai. Então, esse conceito aqui de romance, de romantismo, é a moda antiga. Voltando, você sabe o que é serenata? É quando o rapaz pegava um instrumento musical, um violão, sei lá, uma viola, aí ele ia cantar sob, né, a janela da amada, fazer assim uma declaração. Tudo isso aqui
acontecia muito nos tempos de outrora. Existem pessoas românticas nesse sentido hoje? Sim, existe, mas é uma coisa muito mais... Principalmente tem mulher que acha direitos iguais, tem mulher que não gosta de receber flores, não é meu caso, eu sou ultra romântica. Eu sou com todas essas características, né? Então, o boy tem que puxar aqui a cadeira para eu sentar, eu acho legal. Isso é cavalheirismo, tá? E não cavaleirismo, né? Tem gente aí que se comporta como cavalos, né? Não presta atenção. Não tem coisa pior, gente, do que a falta de cavalheirismo num homem. Ele pode ser o mais belo, o mais bem vestido. Se não for um cavalheiro, perdeu. Não é verdade? Vocês concordam comigo? Tenho certeza que sim. Às vezes você vai entrar num estabelecimento, o cara está saindo, tem um que segura a porta. Isso é cavalheirismo. Isso é educação. Tem uns que a mulher está... Não que a mulher... porque a mulher tem sempre que estar na frente. Não é isso. É porque isso é um costume que você vê em gerações passadas e precisa também ser cultivada nas gerações atuais, tá bom? Cavalheirismo, educação, não faz mal para ninguém. Todo esse pacote aí que eu acabei de falar constituía o que os antigos chamavam de um bom moço, um bom rapaz, um rapaz de família, e era essencial para garantir um bom casamento. Claro, isso é um padrão que para muitas pessoas é ultrapassado, tá? É um padrão até conservadorista, tá? Vem do conservadorismo. Agora eu quero dizer isso por quê? Para que a gente faça, claro, essa separação, essa também comparação entre o romantismo, que significa de verdade, e o romantismo enquanto movimento literário, tá bom? O senso comum daquela época, o que é senso comum? É um pensamento que era desenvolvido no meio, onde todo mundo acabava seguindo aquela linha. Estimulava um maior sentimento de confiança entre as pessoas e o peso das palavras era levado a sério. Olha, nas gerações passadas, bastava uma pessoa dizer que ia fazer tal coisa, não precisava assinar papel, deu a palavra, cumpria-se. Hoje, as atitudes como abrir a porta de um carro, dar um braço para a companheira, né, segurar, apoio na hora de caminhar, para muita gente saiu de moda, mas não deve ser assim. A gente não pode deixar que determinados costumes que valorizam mais o ser humano fiquem para trás, tá certo? A gente tem que respeitar, a gente tem que conservar os padrões de gentileza. Gentileza gera gentileza. Muito obrigada, por favor. São palavras mágicas que entram em qualquer lugar e são bem-vindas em qualquer situação, tá bom? Já sabemos, o romantismo em Portugal surgiu em contexto de instabilidade política, marcado pela invasão francesa, dominação inglesa e ausência do rei. Então, por que invasão francesa? Porque havia uma revolução na França. Quem é o ícone? Napoleão Bonaparte. Lembra do bloqueio continental que fez com que os portugueses fossem para sua colônia chamada Brasil? Pois é. Então, esse clima de instabilidade marcou o início do romantismo em Portugal. Como movimento artístico, ele surgiu nas artes plásticas, na arquitetura, na música e na literatura. Nós falamos do romantismo na literatura, mas ele também houve expressividade nas artes plásticas, na arquitetura e na música, tá bom? Quero falar de arquitetura. Aqui em São Luís do Maranhão, no nosso centro histórico, nós temos uma arquitetura marcada pelo período colonial, pelo momento em que se chegou ao Brasil. Aí o movimento literário da época caracterizou a nossa arquitetura. Nós temos muita arquitetura barroca, tá bom? Bom, aí nós temos que o romantismo nasce na Europa, países como Inglaterra, França e Alemanha no século XVIII, durante a Era das Revoluções. Só fazendo aqui uma parte.
Nós já estamos em 1825, tá? O Brasil foi descoberto em 1500, mas a família real veio para cá na época da Revolução, tá bom? Então, a gente já começa a nossa história literária essencialmente com o Barroco, movimento seiscentista. Então, a gente já começa ali, nós temos a literatura de informação e tudo mais, tá bom? Não foi assim, 1800, família real veio para o Brasil nessa época, tá bom? Só para a gente poder se situar. Então, essa era das revoluções englobaram mudanças na política, na economia, na sociedade. Gente, tudo que acontece no mundo vai incidir sobre a economia, vai incidir no comportamento da sociedade. Nós estamos em pandemia ainda, estamos vivendo ainda as consequências de uma pandemia que trouxe repercussão na nossa economia, na educação. Hoje nós estamos com aulas online, porque nós não podemos ainda estar todos juntos, não podemos aglomerar ainda, embora muitas pessoas estejam aí desrespeitando. E aí o que acontece? O número de infectados está aumentando. Temos que tomar cuidado. Então, a era das revoluções engloba mudanças. Nós temos revolução tecnológica, nós temos revolução em todos os segmentos sociais, e tudo isso vai incidir no nosso comportamento, tá bom? Então, olha só, os burgueses dominavam a cena política e econômica. Nós já falamos de burguesia, né? Dos burgos, nessa época. Eles propagavam ideais de fé, espiritualidade, amor, patriotismo, valorização do indivíduo, características incorporadas ao movimento romântico. Tá bom? Aí, nesse caso, Portugal foi tomado por revoltas que levaram à Guerra Civil Portuguesa. Nessa conjuntura, autores da primeira geração, como Almeida Garrett, que nós já falamos, e Alexandre Herculano, tiveram a responsabilidade de, por meio de seus textos, despertar o sentimento de nacionalidade do povo lusitano. Então, gente, a contribuição dos autores literatas, dos grandes poetas, eles trazem uma reflexão para que se saia do senso comum. Nos dias de hoje não é diferente. Nós temos artistas que se posicionam e cabe a nós, como investigadores, críticos, saber em que lugar nós vamos ficar, que tipo de postura nós vamos ter, que tipo de ideais nós vamos defender, porque nós temos acesso às informações, não aqueles textos prontos, compartilhados no WhatsApp, como fake, inclusive, às vezes, como pedaços de verdade, como meia verdade, lembrando que meia verdade não é verdade, então é mentira. Então, tudo tem que ser feito de forma clara, de forma objetiva, com todas as informações corretas, tá bom? Para que a gente não caia no erro e se deixe levar pelo que os outros dizem ou pelos que os outros querem que nós digamos, tá bom? Então, os textos despertam a nacionalidade do povo lusitano. Foi uma estratégia de mudar também a cabeça das pessoas. Então, toda a linguagem é carregada de informação e, claro, de intenção. Tudo que eu estou falando aqui sobre o romantismo, você pode ou não acreditar. Para isso, você tem acesso à informação. Você tem livros didáticos, você tem sites de busca que você pode ir lá comparar aquilo que a Cacau está dizendo aqui com o que realmente foi o romantismo. Tá certo? Deus me livre de falar uma coisa que não é verdade. Bom, a segunda geração... outra coisa, né? Falando, o romantismo ele foi dividido em 3 gerações. A primeira, a segunda e a terceira. 3 gerações, 3 fases. E lá na frente nós vamos ver que isso aconteceu também no Brasil. Então, gente, a primeira geração romântica, nós vimos na aula anterior, é aquela que evidencia o nacionalismo, tá bom? O amor à pátria e a questão da figura de um herói nacional. A obra do Almeida Garrett, ela traz essa efervescência do povo português por sua história, por amor à sua pátria. Agora, a segunda geração, que já começa em 1840, olha só, nós começamos o romantismo em 1825, aqui nós já estamos em 1840 e vai até 1860. Essa segunda geração abandona a ideologia política dos seus antecessores e
para produzir uma literatura de entretenimento, vai marcar-se pelo exagero sentimental. É o que nós chamamos de ultrarromantismo. Colocar o sentimento acima da razão. E isso muitas vezes, não todas as vezes, quando nós colocamos os nossos sentimentos acima da razão, não dá certo. Precisamos de equilíbrio. Precisamos de uma situação de sobriedade. E ultrarromantismo é exatamente o contrário disso, tá? Os sentimentos estão acima da razão, tá bom? Quem se destaca aí? Ó, nós temos Camilo Castelo Branco, ele escreveu Inspirações, um livro, Ao Anoitecer da Vida, Pundonores Desagravados, Delitos da Mocidade, Murraça, Esboços de Apreciações Literárias, Curso de Literatura Portuguesa, O Eco Nacional, O Nacional, Amor de Perdição, Queda de um Anjo, A Bruxa do Monte Córdova, A Mulher Fatal. Então, se você quiser conhecer alguma dessas obras, vá a um site de busca, digita lá o nome da referida obra e leia pelo menos o resumo. Aí você vai entender qual era a intenção do autor Camilo Castelo Branco, uma das grandes representatividades da literatura romântica. Meu Deus! Terceira fase é considerada pré-realista, tá? Então, se o romantismo é mais subjetivista, é mais idealizador, o realismo é o contrário, é mais objetivista, é mais baseado na realidade, tá bom? Marca a transição do romantismo para o realismo, então a terceira geração sempre vai apresentar características que vão se aprofundar no movimento seguinte, tá certo? Realismo, naturalismo, português. E a gente vai ver que depois do romantismo nós temos o realismo, naturalismo, parnasianismo e simbolismo, para então vir o modernismo, tá certo? Então, primeira geração nacionalista, segundo mais sentimentalista, a terceira já vai saindo desse pilar, saindo dessa visão, entrando mais para algo sóbrio, por isso que ela é considerada pré-realista, tá certo? Essa geração produz obras com temática social, é uma coisa mais voltada para o que está acontecendo, menos idealizadora, possui uma perspectiva um pouco mais realista, apesar de seu caráter sentimental. Quer dizer, não se deixa de lado tudo, mas já se muda a visão. Dessa forma, quando se realiza o romantismo social, se propõe aos ultrarromânticos e retoma a literatura ideológica política da primeira fase, tá bom? Os autores dessa geração são chamados hugonianos, porque são influenciados pelo escritor romântico francês Victor Hugo, tá bom? Então, é uma das características aí da terceira fase romântica. Como nós caracterizamos essa terceira fase? Senso de liberdade e justiça, que vão buscar imprimir em suas obras, tá? Então, você vai ter algo mais puxado para a justiça, por isso que as questões sociais são levadas em conta, por isso que o ambiente, o comportamento da sociedade, as questões sociais são evidenciadas nessas obras. Quem são os principais representantes? Júlio Diniz, João de Deus, Antero de Quental, tá? Que, no caso, é considerado um escritor realista. Claro, ele já está no final do romantismo. As características da primeira geração já estão deixadas de lado. Não tem mais nacionalismo, não tem mais tanta idealização, já se aproxima da realidade, já se tem uma visão mais crítica. Vamos dizer assim, denúncia social, que se evidencia muito mais no movimento realista. Tá certo? Então, a gente tem aqui uma terceira fase já longe daquela primeira, né? Então, são 3 momentos, não são de um dia para a noite, não são momentos que vão se sucedendo assim. Dormir romântico, acordo realista, no dia seguinte já sou simbolista. Não é assim que o negócio funciona. Júnior Diniz escreveu As Pupilas do Senhor Reitor, creio eu,
não estiver enganada, foi até novela. Uma Família Inglesa, A Morgadinha dos Canaviais, Os Fidalgos da Casa Mourisca, Serões na Província, tá bom? Esses foram alguns autores. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido um pouco mais esse momento tão marcante da história da literatura portuguesa. Romantismo, um movimento que veio e até os dias de hoje se ouve falar romantizar, ser romântico, a moda antiga. Claro que numa conotação um pouco mais diferente, mas sim idealizadora e sentimental. Compliquei?